Muito bom dia nessa quarta-feira, 29 de julho de 2026. Boa tarde ou boa noite. Para nós aqui ainda é bom dia. Eu digo assim que eu não sei em que momento que você está se conectando com esse devocional, com o nosso devocional, caminhando e prosperando com Jesus. O tema do dia é administrar o tempo com sabedoria. Administrar o tempo com sabedoria. O Senhor falará conosco com a palavra maravilhosa dele, né? Que é a palavra essa daqui, né? Da Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a tradução Almeida Fiel. Então vamos lá. É Efésios, em Efésios 5, versículo 15 e 16. Em Salmos, né? Salmos 90, 12. Colossenses 4 e 5. E o Provérbios do dia é o Provérbios 21 e o versículo 5. Aqui ainda, como eu falei, é bom dia. Muito bom dia, Francisco. Bom dia, caminhando e prosperando com Jesus. Bom dia, Kelma. Bom dia, família. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, bom dia, Valdirene, bom dia, boa tarde, boa noite, quem nos escuta no gravado. Isso aí, como a Valdirene nos falou, estamos iniciando mais um devocional, caminhando e prosperando com Jesus, né, para glória e graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, Salvador, o Criador de todas as coisas, né? Bem, vamos iniciar aqui mais uma vez, vamos orar mais uma vez, né? Agradecendo ao Senhor por esta oportunidade podemos falar da palavra dele todas as manhãs, todos os dias, só por estarmos de pé com saúde, que já é motivo de gratidão, já é motivo de alegria, né? De gratidão mesmo pela vida. Vamos orar. Nos agradecemos. Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, levo minha voz a Ti. Quero dizer que sou grato, Senhor, nesta manhã, nesta quarta-feira, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, mais um dia de vida, mais um dia de saúde, de paz, de alegria, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai amado, Pai querido. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor, que o Senhor seja bem-vindo neste momento, na minha casa, na minha vida, no meu coração, nos meus pensamentos. Como diz o louvor, Senhor, a casa é tua, Senhor, pode entrar, que o Senhor venha fazer morada na minha casa, na minha vida, no meu dia a dia, Pai. Eu preciso de Ti para caminhar, para pensar, para tomar decisões, Pai, que o Senhor esteja presente todos os momentos da minha vida, Pai, no meu falar, no meu agir, no meu pensar. Te agradeço, Pai, pela saúde que o Senhor tem nos dado, Pai. Fortalece, Pai, a minha saúde física, emocional, espiritual, Senhor. Que eu sei que vem de Ti, Pai. É o Senhor que nos dá força, que o Senhor que nos dá sabedoria, o Senhor que nos dá paz e espírito, Pai. Fortalece o nosso dia a dia, fortalece o dia da Valdirene, Pai. Abençoa a casa dela, a Maria, Pai amado, Pai, que protege e guarda, dá livramento, dá sabedoria, dá entendimento, Pai, que vem de Ti. Nos abençoa neste devocional, que o Senhor venha nos falar conosco, Pai, através da Tua palavra, abrir nossos olhos espirituais, nossa mente, nosso coração. Fortalece, Pai, todos os dias da nossa caminhada, Pai, que nós podemos estar aqui falando da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia, que o Senhor tem feito e faz na minha vida, Pai, na vida da Valdirene. Nos abençoa mais esse dia, nos protege e nos guarda. Pai, isso que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Vamos lá. A Valdirene falou, vamos iniciar hoje em Efésios. Palavra de hoje, principal Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16.
Na versão aqui na Almeida Corrigida Fiel diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Se a gente lê bem rápido mesmo, a gente lê Raimundo mesmo, não Remindos. Meu Verdade. Deus. Ai, Jesus, pois é, aqui em Efésios, né, capítulo 5, 15 e 16, Paulo estava alertando aqui o povo da época como de Estou hoje aqui, em dia, né? Francisco. Hoje em dia, Tirar o ar. os dias atuais que nós vivemos hoje não está muito diferente dos dias da época de Paulo, né? Porque Paulo estava alertando o povo que não andar como nécios. O que é os nécios, né? Em outras palavras, que é os tolos, né? Eu acho que Paulo estava comparando que os tolos são aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, não seguem, né? Não fazem o que a palavra instrui, né? E mesmo assim, às vezes ficam reclamando. Então, as pessoas de antigamente que Paulo estava alertando, não está muito diferente dos dias de hoje que nós estamos vivendo, né? As pessoas conhecem a Deus, conhecem a palavra, mas vive conforme o mundo está ditando, como que as coisas, o sistema está ditando. Então, os Paulo aqui, nessa época, já estava alertando o povo, né? Então, se imagine hoje em dia, né? Hoje em dia, eu creio que esteja bastante mais, assim, vamos dizer a palavra, bastante pior, que hoje em dia eu já tenho ouvido e visto, né, as pessoas querendo, cada um com sua opinião, cada um com a sua mentalidade de discernimento e querendo, não aceitando as opiniões dos outros, né? As conversas as pessoas hoje já estão querendo proibir as pessoas falarem da palavra de Deus, né? Eu já tenho visto em muitos países, inclusive até mesmo no Brasil, né, as pessoas querendo proibir a palavra de Deus. Me deparei com uma imagem, né, com esses cortes de internet, uma promotora de justiça que era para defender as leis e tudo mais, a mulher se incomodou porque estava no evento, no início do evento, o organizador e tudo mais foi lá orar, agradecer a Deus, né? Como um momento desse que a gente inicia, a gente vai agradecer ao Senhor. E nesse evento, esse cara foi dar início ao evento e agradecer a Deus. Para que essa promotora não gostou e disse que não era obrigado e tal. E foi aquele bafafá e disse que iria processar e que não merecia estar passando por aquilo e tudo mais. Uma pessoa entendida. Você vê que é uma pessoa entendida, quer dizer entendida, sim, de conhecimentos rasos, né? De conhecimentos naturais mesmo. Mas se você for ver, ela se comportou aqui como um nécio, como uma tola, né? Porque a palavra de Deus diz, né? O ensinamento, a humildade, o conhecimento, as coisas sábias vêm do Senhor e não do ser humano. O ser humano, quando se comporta que acha que sabe tudo, que ele é que é o certo e tal, e a palavra de Deus diz que ele está se comportando como um tolo, né? Aquilo que uma vez eu vi a pessoa falar, por mais sábio que você seja, se você não senta para aprender, você não tem sabedoria para se levantar para ensinar. Então, se a palavra de Deus ela está nos ensinando todo o tempo, todos os momentos, a palavra de Deus ela tem algo para nos ensinar, para nos instruir, né? E Paulo estava aqui justamente nesse capítulo de Efésios 5, ele está justamente nos ensinando isso, né? Não se comporte como os necios, como os tolos, mas sim como os sábios, né? Pessoas sábias são aquelas que sabem que todo dia tem algo a aprender, né? Toda vez que a gente lê a palavra, o Senhor tem algo a nos a acrescentar.
né? Creio eu dessa forma, e eu vejo dessa forma, porque toda vez que eu leio a palavra, a gente lê um capítulo, um versículo. Hoje o Senhor tem algo a acrescentar. Amanhã ele tem, se você ler o mesmo versículo, ele tem algo a acrescentar mais. Então, se isso é que é sabedoria, discernimento que vem do Senhor e não do ser humano próprio. Quando o ser humano quer ser sábio demais, ele acaba se comportando como mestres aqui, como Paulo estava falando. Amém, Rodrigo? Amém, Francisco. Que palavra, né? Que palavra. Hum, Pergunta para mim aqui hoje é como eu vou me comportar, né? Aí, papai. Salmos 90 e o versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu já vou lá, né? Já vou lá na minha infância. Já vou para lá. As pessoas que têm bastante idade, né? Que viveram bastante dias, que já têm aí uma vivência, e aprenderam a ser sábios, né? A buscar conhecimento. Dá gosto de conversar com pessoas assim, né? Porque eu tenho a oportunidade aqui, onde nós moramos, aqui existem muitas pessoas idosas. Eu olho para essas pessoas com muito respeito, com muita sentimento de muita gratidão, né? Eu olhar nesse país onde eu estou, onde aqui tudo é perfeito para mim, pelo menos eu vivo num mundo perfeito, vivo num bairro extraordinário, estou rodeada de vizinhos excelentes, a minha comunidade onde eu vivo também, o entorno, né? E você começa a conversar com pessoas idosas e vem esse pensamento de perguntar, né? Eu sou curiosa, pergunto. E quando eu começo a conversar com essas pessoas que são sábias, são pessoas que viveram muitos dias, né? E que estão aqui há muito tempo. Quando eu falo com essas pessoas, eu saio mais rica, mais. Acontece muita coisa nesses momentos, são momentos mágicos. E a paciência, né, da pessoa, quando a gente vai ficando mais, vai passando o tempo, tudo parece que fica muito rápido porque nós vamos mais lentos. Eu não tenho mais a agilidade que eu tinha há 20, há 30 anos atrás. Então dá uma impressão que tudo vai muito rápido, né? É eu que vou lenta. Então quando você vai lenta, você tem essa paciência de analisar, de ver, ouvir, sentir. E ainda mais quando a gente tem essa maravilha, né, da palavra de Deus, que nos vem ensinando a trazer conhecimento, a sabedoria, o entendimento da palavra, que cada dia ela fala no meu coração, no teu coração. Então, se andamos aí apressadinhos, é pedir a Deus, Pai, me ensina a contar os dias com paciência, ver o tempo, né? Ter essa paciência, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Se as pessoas sábias, elas não andam com gente de qualquer maneira, gente desordenada. Pessoas sábias, elas buscam a sabedoria. Então, quanto mais sabedoria eu busco, mais oportunidade eu tenho de estar perto de pessoas sábias. É o meu entendimento, Francisco. Como essa palavra falou ao meu coração, né?
Como a gente bem diz, cada dia ela fala de um jeito, de uma forma. Amanhã, ou daqui a um mês, quando eu me conectar com este versículo, tenho certeza que Deus vai enviar outra mensagem para mim. Por isso eu gosto de ler a palavra e interpretar com o meu espírito. Agora, se eu colocar no chat GPT e perguntar para ele, ele vai falar o que as pessoas escreveram lá para ele. Senhor, continue falando conosco cada dia. Amém, Francisco? Amém. Amém, Valdinei, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o Senhor nos dá discernimento, né? Da palavra, dessa forma mesmo. Nós temos que saber o que andar. Todos dizem, né? Anda com o sábio, você será o próximo sábio. Se andarmos com, com os necios, seremos necios. Nós estamos nos comportando como necios, como todo. A próprio provérbio tem provérbio que diz, seja sábio, ande com o sábio que você será um sábio. Né? Dessa forma. Então, que a gente vê aqui em Colossenses 4:5, capítulo 4 versículo 5 diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Né? A pergunta é, quem está de fora? Né? Remindo o tempo, né? Quem está de fora? Né? Eu creio que os que estão de fora são aquelas pessoas que sabem o que é o certo e não fazem o certo. Têm a oportunidade de fazer o certo e não fazem o que é certo. Né? Que esses são os que estão de fora. Estar de fora é que quando você, né, tem a oportunidade de fazer algo que agregue na sua vida ou na vida do próximo e não faz. Né? Então, creio que esses sejam os que estão de fora. Né? Hoje em dia, né, o mundo, o sistema está empurrando, parece, para cada vez mais as pessoas ficarem de fora. Né? É um sistema, é um mundo, é uma coisa assim, impressionante como as pessoas, como o tempo vai passando, as pessoas vão cada dia perdendo mais o amor um pelos outros, né? O respeito, a integridade, né? Antigamente as pessoas davam a sua palavra, né? Davam a sua, fechavam os negócios com um aperto de mão, né? E cumpriam com aquilo que falava, né? Hoje em dia, meu Deus, como isso está raro. Minha coisa, quanto mais o tempo passa, mais raras essas coisas que Deus nos ensina, né? Que a palavra de Deus nos ensina como honra, respeito, como essas coisas simples, né? Tá ficando cada dia mais difíceis. Mas por quê? Por que está ficando difícil? Porque as pessoas estão indo conforme o mundo está ditando como que é as coisas. Então, quando você vai com a multidão, né? Então, o seu risco de você ficar de fora é grande, né? Porque você está seguindo a multidão, não está seguindo o que diz a palavra de Deus. Não está seguindo o que a palavra está nos ensinando. Porque muitas vezes você pode ler a palavra está lá falando com você, como que é, mas você tomar a sua atitude totalmente diferente, torcida. O Senhor nos deu livre-arbítrio para isso, para a gente tomar as decisões. Né? Dos dias anteriores, que a gente estava lendo devocional, a questão da plantação e da colheita, é dessa forma aqui também. Né? As pessoas geralmente têm as suas convicções e tudo mais, mas como as pessoas não estão concordando com aquilo, ela vai com a multidão, vai com, como se diz, Maria vai com as outras, né? Todo mundo no mesmo, no mesmo,
no mesmo sistema, né, na mesma situação. Já ouvi pesquisas, né, que pessoas colocam quatro, cinco pessoas, aí chega um que não faz parte da pesquisa, né, e tudo mais, e aquela pessoa é influenciada por aqueles outros quatro, para mostrar como as pessoas são influenciáveis. Meu Deus, como é forte o poder da influência, né, das coisas que o mundo mostra, que o mundo diz como que está o sistema, né? Infelizmente, né, o mundo está cheio de pessoas corruptas, pessoas más que gostam de ver as pessoas fazendo o que não é certo. Se você vê, anda corretamente, seja honestamente, que as pessoas dizem logo, vixe, olha isso, só quer ser santo. Agora dá uma vacilada, escorregada, e as pessoas dizem logo, olha, aí é porque só vive lendo a Bíblia, olha, é porque é crente, olha, é porque é isso, é porque é aquilo, só quer ser certo. Mas desse jeito que as pessoas fazem para tirar você do foco, para tirar você dos caminhos do Senhor, né? E tudo mais. A palavra hoje é justamente isso que está falando conosco, né? Para não sermos como as pessoas tolas, como as pessoas nércias, né? É isso, meu Direne. Amém. Amém, Francisco. Você falando aí, eu lembrando, vendo aqui, analisando as situações. Um país, um lugar que precisa de muitas leis, é porque as pessoas não respeitam, o próximo não respeita nada. Aqui, eu acho interessante que eu moro aqui há muitos anos, então a minha cultura, já estou culturizada, já no ambiente vence. Uhum. Eu, a pessoa daqui, né? Você, ela não te agradece por você ser honesto, por você ser honrado, por você fazer as coisas bem. É uma coisa que eles veem como normal. É normal você fazer as coisas certas, gente. Já está, não tem volta. E a gente vive com aquela cultura, né, de ser honesto, você tem que ser parabenizado, você tem que ser na televisão. Olha, fulano é honesto. Não, nada disso, não. É normal você ser honesto, não precisa você é o certo, fazer o certo é certo, não tem coisa. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas ela nem é crente, ela nem não, é ético. Sabe o que é uma coisa ética? Ética existe muito, ética, ela não é religião. Ética faz parte. Então, será que eu preciso estar debaixo de alguma placa, alguma coisa para eu ser a pessoa fazer o certo, né? Será que eu preciso ter aí uma ameaça que será que eu vou para o céu, que eu vou para o inferno? Não, fazer as coisas porque é o certo. Eu acho tão bom que, graças a Deus, que ainda temos, né, esse livro da sabedoria para a gente se conectar com ele. E, na medida do possível, né, eu sei que para muitos, eu digo para mim, tem coisas que eu reluto, porque para o ser humano, né, para a carne, às vezes dá vontade de agir, né, e fazer e falar, e não, eu tenho aqui, o Senhor me ensinou, seja prudente, seja sábia, espera, seja educada, cumpre as leis, né? Nós tem as leis aqui da terra e as leis universais, né? As leis universais, as leis celestiais, que a gente diz que é a palavra, a gente diz não, né? É a palavra que está aqui escrita. Então, é ter esse discernimento e olhar que tudo que a gente está vendo aí do mundo acontecer, né? Sempre aconteceu, Francisco, sempre houve, sempre esteve. Só que, como agora somos mais pessoas, se nota com muita mais. Parece que aumentou, né?
Não é que parece que aumentou, aumentou, aumentou. E esse tipo de comportamento nas instituições públicas, né? Tudo isso eu acredito que é como é que chama a palavra? É política mesmo. E tudo, né, das instituições, falar de Deus, não falar de Deus, né? E eu fiquei aqui sem bateria. Cadê eu? Deixa eu conectar aqui, senão vai apagar. Se a gente for analisar bem, essas pessoas que se levantam contra a palavra de Deus e tudo mais, se você vê, elas defendem outra coisa que não tem nada a ver. E quer que as pessoas, muitas vezes, aceite aquilo que é a opinião dela, que é a crença dela, que é a palavra dela. Muitas vezes as coisas antigamente eram engraçadas, ela já tinha, jamais, hoje em dia está de uma forma que, meu Deus, você tem que, é como a gente estava conversando, você tem que se policiar a maneira de falar, o que falar, aonde falar, porque senão hoje em dia tudo hoje em dia é motivo de justiça, né? De Tudo é, inventar umas coisas aí engraçadas, né? é Que no isso Brasil mesmo. chamam de misoginia, misoginia. Isso sempre existiu. O que é, né? A misoginia é justamente o que você não segue os princípios de Deus, questão dos 10 mandamentos, né? Hoje em dia, aqui é normal, é tudo mais, porque o correto é fazer o certo. Pessoas não podem se admirarem porque você está fazendo certo. Ainda existe pessoas assim, não, o certo é o certo e está tudo certo, como se diz, né? Então, as pessoas se admiram quando vê alguém fazendo o que é certo, encontrando o que não é seu e devolvendo, esse tipo de coisa, é o certo. Né? A palavra de Deus, os 10 mandamentos são justamente para isso. Então, se hoje em dia a gente se impressiona, porque as pessoas não estão mais fazendo o que é certo e querendo normalizar o errado. Né? Muitas vezes as pessoas estão querendo normalizar o que é errado. E isso, né, vai contra os princípios de Deus, vai contra os ensinamentos do Senhor. Né? Ou querendo crer que cada um tem suas crenças, tem um livre-arbítrio de ter suas crenças, mas quando você vai contra os princípios, em vez de você quebrar o princípio é que te quebra. Não tem como. Não tem como. As leis não falham. A plantação, ela é certa. Amém, irmão? Exatamente. Francisco, você me ouve? Sim. Ah, Um tá, pouco baixo, sim. Mais baixo, tá, mas escuto. porque desconectou aqui o meu microfone, né? Então ficou sem bateria. O meu Sim, microfone não é um microfone especial não, viu? É o outro aparelho que eu conecto aqui, fica pertinho, porque esse daqui fica um pouco longe. Aí eu vou ter que falar alto, mas você me ouve, né? Se você me ouve, o pessoal no sim, sim. YouTube vai ouvir também. E em Sim, seguida que escuto, eu sim. puder conectar aqui, eu conecto. Pois é, né? É uma coisa assim bem da gente andar com prudência, porque sabemos que andamos em um lugar onde nunca ninguém respeitou ninguém, né? Infelizmente, a gente vê por aí que não existia eh, de parte de alguns, né, gente? A gente vê nunca ninguém, não, depende, né? Tem que ter cuidado também que fala nunca não, nunca quem, quando, né? Mas ter o discernimento, a sabedoria de não aceitarmos tudo, né? Porque fazer o certo é certo, não tem por que ser é, o certo é certo. Eu sou das pessoas que eu penso que enquanto o povo, né, não
você educar, vai ter que existir leis para eu poder, eu digo, respeitar o próximo, né? E viver em harmonia. Porque se a gente vai ver muitas coisas que estão fazendo, mudando nas leis, sobretudo, aqui já existe há muito tempo, né? Mas no próprio, lá no Brasil mesmo, em todos os lugares, é por causa que muitas pessoas saltaram, a gente fala assim, saltou na toreira, né? Precisa, eu acho que mais, como é que fala? Tolerância, Francisco. A gente precisa de mais tolerância e, e olhar para essas situações com mais. Já estamos funcionando por aqui. Olhar para essa situação que eu digo para você com mais inteligência, sabedoria, porque quando acontecem situações assim que eu me rebelo, que eu fico brava com a situação volta contra mim, entendeu? Tem que ter muita sabedoria, sabedoria que Deus nos tem ensinado, né? A administrar o tempo com sabedoria, mas como nós falamos aqui no off antes, não é só o tempo, não, é tudo com sabedoria. O que eu vou falar, porque existe pessoas que estão muito sensíveis, né? Que nós costumamos dizer o famoso mimimi, não, elas estão sensíveis, estão sensíveis em todas as áreas, é emocional, é tudo, porque vivem num mundo de muita pressão. Não, até nós mesmos, gente da nossa geração, que fomos época que passamos é, épocas difíceis mesmo. A gente vê pessoas que falam, nossa, mas você parece de hoje, né? Parece das pessoas que ainda não passaram muito trabalho, né? Porque isso a gente, no meu ver, né? Eu olho, eu olho para a vida da minha filha, por exemplo, e falo, nossa, que vidão essa menina tem, comparado com a minha, né? Então, no meu ver, ela tem uma vida maravilhosa, ela está vivendo uma época maravilhosa, no meu ver. Só que ela tem também os anseios dela. Cada geração tem seus anseios. Então, para nós, né, por isso é bom a gente conversar com pessoas. Eu gosto de conversar com os idosos, porque eles têm uma sabedoria. Eu fico olhando e falo, gente, eu preciso dessa sabedoria, eu preciso dessa paciência, que somente o tempo traz, né? A gente precisa dessa cada vez mais, Francisco. Por isso que é bom a gente estar aqui, né, de manhãzinha, se conectando com a palavra e para a gente aprender cada dia mais, que o Senhor fale conosco em nossos corações, para a gente administrar o tempo com sabedoria. E como nós falamos, repetindo aqui de novo, administrar tudo, porque as pessoas estão muito sensíveis. Eu não sei se é a época que está acontecendo, e, ou também eu acredito que com as mensagens que passam, né, todos os dias na internet, na televisão e tanta coisa, é um momento bem desafiador. Que Deus tenha misericórdia de nós, continue tendo misericórdia, porque eu digo, meu pai dizia: olha, minha filha, eu não quero um mundo melhor para mim, porque eu já estou indo embora. Ele sempre falava assim, ele era jovem, mas já falava que estava indo embora. Eu escutei toda a vida meu pai falar aquilo, né? Que ele já era idoso, né? De idade, porque na época que eu era criança, meu pai já era, ele já se sentia um idoso, porque naquela época as pessoas viviam menos, né? Como é que chamava, gente? Hoje eu ando com uma mania, né? Um costume, né? De mesclar o espanhol com o português, aí eu vou falar português, não é que eu esqueci, não, gente. É que me foge aqui a palavra. A ver se vem aqui a palavra, Francisco. Como é que chama? Estilo de vida, não, não é estilo de vida.
Eu sei a probabilidade de vida, né? Coisa assim, não é Isso. probabilidade de vida. É, É, por exemplo, no Japão, tem uma ilha lá chamada Okinawa, que lá as pessoas vivem mais de 100 anos, né? Aqui na Europa, a probabilidade, que fala é isso a palavra, né? Das pessoas viver a partir dos 80. E na minha época, quando meu pai era jovem, pessoas que tinham 60 anos, meu Deus, que velhinho que era! Era idoso para a gente, né? E então meu pai já dizia, por isso que ele dizia, eu estou indo embora já, falta pouco e eu quero um mundo melhor para vocês. Igual que nós pensamos, né? Nós, pelo menos eu vejo que eu tenho mais, já vivi mais do que eu vou viver. Né? Eu não vou viver, eu não acredito que eu vou viver aí cento e tantos anos. Então, eu quero um mundo melhor. Eu olho para minha filha, olho para os meus sobrinhos, olho para as crianças na rua, para qualquer criança. Eu fico olhando, eu digo, meu Deus. É o que o meu pai dizia para nós. Eu espero que vaia nascendo pessoas mais inteligentes, mais sábias, que vai trazendo paz no mundo, que vai trazendo esse discernimento de administrar de verdade tempo, sabedoria, administração financeira, em geral, né? Que precisa, né? Então, Francisco, andar com sabedoria para que estão de fora, né? Remindo. é verdade. A gente lê que a gente vê em Provérbios, né? Os Provérbios 21:5 diz: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Né? Esse Provérbios de hoje, né? E os pensamentos do diligente tendem só para a abundância. Essa abundância aqui são abundância de todas. Abundância já diz tudo, é em tudo. Não Em adianta tudo. você, é em tudo, não adianta você ser uma pessoa que tem abundância financeira, mas não tem o espírito de paz, de conhecimento, de humildade. Isso não é abundância, já deixou de ser abundância, né? Sim. E abundância está ligado a tudo. É quando tem abundância de saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, saúde financeira, né? Porque uma principal é a saúde. Saúde é espiritual, saúde física, uma coisa complementa a outra, né? Então, se pensamentos, o diligente tende só para a abundância. O que que é a abundância? É eu ter essa abundância em todas as áreas da minha vida, né? Saúde financeira, espiritual, emocional, física. Isso sim tem para a abundância. Porém, para o outro lado diz, porém, os de todo apressado, né, tão somente para a pobreza. O que que é os apressados aqui? São aquelas pessoas que querem tudo de imediato, tudo no seu tempo, e não no tempo do Senhor, querem tudo na hora, né? Aquilo que o mundo está oferecendo para a gente hoje em dia. Voltamos para o sistema do mundo novamente, porque hoje em dia tudo é apressado, tudo é na hora. Se você for ver, né, está tudo pronto, está tudo ali, na palma da sua mão. Antigamente você, quando queria fazer uma compra, você ia no centro, olhava e imaginava. Hoje não, hoje está na palma da sua mão o que você quiser comprar. Não precisa nem sair de casa mais, né? Então, isso aqui são os apressados, né? Então, assim, quando você vai contra um princípio, um ensinamento de uma pessoa, vixe, Maria, você já está errado. Então, isso aqui são o quê? São os apressados, são os que tendem para a pobreza. Uma pessoa que é pobre de entendimento, pobre de respeito com os outros, é pobre de sabedoria. Então, se os apressados de Provérbios aqui está assistindo são nessa linha aqui,
né? Ensinamentos de Provérbios é demais. E a palavra de hoje tem falado muito forte comigo a respeito de sabedoria, de discernimento, de anda com os sábios, né? Ver com quem eu estou andando, né? E tudo mais. Creio que é desse jeito que a palavra todos os dias ela fala, ela ensina algo diferente, né? Para mim, para a gente. Creio eu dessa forma. Amém, Rodrigo? Meu Deus, como o tempo Exatamente. passou rápido. Amém. Os pensamentos, né? É, que hoje eu possa, né? Eu sair daqui com os pensamentos mais. Quando meus pensamentos são bons, meus olhos são bons, e também quem é que teve acesso, né, a esse conhecimento hoje foi você, eu e a pessoa que está aqui ouvindo esse devocional. Então, que também a gente tenha paciência também com as pessoas lá fora, que não teve hoje, né, essa informação. Então, o Senhor disse: paciência, Valdirene, paciência, Francisco. Cuidado, você já tem a informação. Amém, Francisco? Amém, é verdade. É verdade. Foi uma palavra primeiramente para nós, né? Para mim, para você, para a gente que está olhando, praticando, lendo, praticando, é primeiramente para nós. Então, temos que colocar em prática aquilo que a gente está, que o Senhor está nos ensinando, que Ele está falando conosco, né? Porque nós viemos aqui, ó, ler a palavra, entendemos e não colocarmos em prática, nós vamos estar nos comportando como os mestres, né? E isso não quero jamais. É isso mesmo, Adilene. Então, 6h15, quase 6h15, meu Deus. Hoje temos trabalho, como se diz, né? Vamos para o princípio do dia. Bora, bora, então. Vamos para o princípio do dia, irmão. O tempo bem administrado se torna uma expressão de sabedoria, responsabilidade e honra diante de Deus. Olha aí como é importante o tempo, né? Amém, Maria. Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por o Senhor ter falado conosco em nossos corações, Pai. Espero, Deus, que pessoa e pessoas, né, a pessoa que está aqui até o final, como nós estamos aqui, Pai, que o Senhor tenha falado com ela também. Lembrando, Deus, que nós estamos aqui no devocional, falamos nossas opiniões, mas é a tua palavra sempre que rege esse momento, Pai. Pai, faz em mim hoje, Pai, um coração mais sábio, tolerante, que quando as pessoas olharem para mim, elas vejam algo diferente em mim e me pergunte o que eu faço, como que eu faço para estar assim, aí eu vou falar que eu sou assim porque o Senhor me transformou, que o Senhor está comigo e lhe apresentar para essa pessoa, porque muitas pessoas, Pai, não te conhecem, não conhecem a tua palavra, não têm acesso, nunca nem leu. Que possamos, Senhor Jesus, ser cada dia mais sábio, mais diligente, mais paciente, não somente conosco, mas também com as pessoas que não te conhecem, ó Pai. Porque eu vivi a experiência, Pai, da minha infância, que se fosse por aquelas pessoas, hoje eu não estaria na tua presença. Então, Pai, que por onde eu passar, eu seja sal e luz. Que o Francisco seja sal e luz. E que a pessoa que está ouvindo esse devocional, Pai, também seja sal e luz. Essa palavra não passe vazia sobre a minha vida no dia de hoje. Pai, cuida de nós, nos leve e nos trai. Cuida de nós, Senhor, e nos ensina, Pai, ser sábios e sábios, diligente e ter paciência, Pai. Coloca, Pai, em meu coração a paciência e a sabedoria que vem de Ti. Amém, Francisco. Amém, Senhor Jesus. Amém. Até Amém. amanhã. Amém. Que Deus te guarde, Amém, proteja. Maria. Bom dia. Obrigado. Tchau, Obrigado. Até tchau. amanhã. Bom dia. Até amanhã.